Nona geração de consoles. Na época de anúncio dos poderosos consoles de nova geração, foram prometidas coisas incríveis, como a resolução 4K, 120 FPS e até mesmo o Ray Tracing, que na época era uma tecnologia que fazia muita diferença nos jogos. E eu lembro de ficar super empolgado para ver o próximo passo evolutivo dos games, mas quem poderia imaginar que nós iríamos regredir, não é mesmo? O início da nona geração de consoles só tinha um ponto positivo: rodar os jogos já lançados com boa resolução e acima de 60 FPS. E no caso do PlayStation tinha o ponto extra chamado Demon's Souls Remake. Mas o problema de verdade começou cerca de um ano e meio depois, com o lançamento da Unreal Engine 5. A engine mostrou um potencial muito grande e todo mundo ficou empolgado para ver os jogos futuros que sairiam dali em diante. E estamos esperando isso até agora. A realidade, cara, é que o fato da principal engine de nova geração ter saído um ano depois dela acabou atrasando muitas coisas, e alguns jogos que estavam sendo feitos na Unreal Engine 4 migraram para a Unreal Engine 5 no meio do desenvolvimento, enquanto os devs ainda estavam aprendendo a usar e otimizar todas as tecnologias que a engine possui. Tanto é que os jogos mais bonitos e bem otimizados são justamente os games que não são feitos nela, como God of War Ragnarok ou Spider-Man 2. E os que são lindos na Unreal Engine 5 não rodam bem nos consoles. Olha o Black Myth Wukong, por exemplo. Jogo lindo, maravilhoso visualmente, mas nos consoles o jogo tem vários e vários defeitos visuais, quedas de resolução e FPS, e tudo isso com as muletas gráficas ativadas. O jogo, pra mim, o que acontece? No PlayStation, tá? Não sei a versão de PC, joguei só naquela live lá com o Fênix, a versão de PC. No Play 5, na minha experiência, eu tive quedas de frames em vários momentos. Então isso está acontecendo. É algo que é tipo Jedi Survival? Não é tipo Jedi Survival, ok? A questão de Jedi Survival foi tenebrosa. Não é isso. O jogo roda liso na sua maior parte do tempo, mas vão ter quedas de frames frequentes. Não dá pra eu dizer que uma vez ou outra, esporádico, não. Acontece com uma certa frequência, espero que eles consertem. O que eu também já vi, porque eu falei com outros amigos que estão jogando, é que tem pessoas que estão dando problemas bem mais graves no PlayStation em relação a isso, né? E eu só falei com alguns que estão jogando PlayStation no PC, não sei. Vocês podem pesquisar, ver lá Digital Foundry, ver aí os caras que fazem essas coisas mais específicas em questão de frame rate. Mas, por exemplo, o Zero, nosso amigo, ele tá no Play 5, ele tá tendo muito problema, muito mais que eu e o Cross, por exemplo. Tipo, era pra isso estar acontecendo num console tão poderoso? E a resposta para essa pergunta obviamente é não. E falando em muletas gráficas, hoje em dia nós temos uma tecnologia que deveria ser a salvação de quem tem PC fraco: DLSS, FSR e Frame Generation. Tecnologias que aumentam a resolução de exibição, enquanto o jogo na realidade roda em uma resolução mais baixa, tornando possível o jogo rodar e ter o desempenho mais leve de 1080p, enquanto faz um upscaling para 4K. Ou seja, mesmo que o jogo esteja em 1080p, o que você verá vai ser uma resolução muito próxima do 4K nativo, através de inteligência artificial. E o Frame Gen basicamente te dá frames falsos em conjunto com os verdadeiros, o que faz com que o jogo rodando a 30 FPS te passe a sensação de que na verdade está rodando a 60. Uma tecnologia bem impressionante e que ajuda muito nós brasileiros que não temos dinheiro para ter um PC high-end com uma 4090. Mas as tecnologias que deveriam ser usadas apenas como suporte estão sendo usadas como base para empresas preguiçosas e mercenárias trabalharem menos, gastarem menos recursos, enquanto continuam com o mesmo lucro. Os jogos claramente estão sendo desenvolvidos com a tecnologia em mente, o que é um problema, porque dependendo da otimização do jogo e da resolução base, o jogo fica feio e com muitos defeitos visuais. No começo até parece que esses defeitos visuais e essas quedas bruscas de resolução são apenas defeitos que você não vai perceber durante a gameplay, porque são gameplays rápidas, mas eu te garanto, com o tempo você vai começar a notar cada vez mais e vai virar um padrão, e vai começar a te incomodar. E em alguns casos, tem jogos que caem tanto de resolução base que chega até os 500p, o que fica com a imagem toda borrada. Mas peraí, cadê o 4K nativo? Cadê os 120 FPS? Pra onde foram todas aquelas promessas do início da geração? Os consoles são fracos ou as empresas não querem otimizar os jogos corretamente? Porque um console que prometeu um mundo, o mar inteiro de possibilidades, só entrega uma piscina de borracha? A culpa é do Series S?
A culpa, obviamente, não é dos consoles, mas eles também não são tão poderosos quanto a Sony e a Microsoft deram a entender que eram. E eles te fizeram comprar um produto de R$ 5.000 com base em promessas vazias, mas a realidade na verdade era outra. E ao mesmo tempo, as empresas claramente não estão mais tão preocupadas em otimizar seus jogos e nos entregarem o melhor desempenho possível. Por mais que a Unreal seja uma engine bem pesada e que eles ainda estejam aprendendo a utilizar suas tecnologias corretamente, você claramente percebe que eles estão se apoiando muito em FSR e FrameGen, na esperança dessas tecnologias de suporte jogarem o trabalho porco deles para debaixo do tapete. Eu lembro que antigamente jogos lançados em 2020 rodavam perfeitamente num hardware de 2013. E hoje em dia, nem mesmo com tecnologias que auxiliam o desempenho do jogo, ele roda decentemente. E mesmo com algumas exceções, a maioria esmagadora dos jogos hoje em dia são exatamente assim. E piora, já que agora a nova moda é o jogo nem mesmo rodar acima dos 30 FPS nos consoles de nova geração. E ainda são jogos que nem impressionam graficamente e são mais feios que jogos feitos na Unreal Engine 4. E ainda usam a desculpa de que é uma escolha artística, só pra em menos de um ano finalmente colocarem o jogo a 60 FPS. Não é mesmo, Bethesda? E pode notar, o próximo é o Hellblade 2. Na minha visão, os jogos estão claramente lançando antes da hora. Nenhum jogo é adiado, bem trabalhado ou bem desenvolvido no que diz respeito à otimização. Jogar os jogos de nova geração tem sido cada vez mais decepcionante. Mesmo que tal jogo esteja jogável, não significa que é o suficiente, porque ninguém paga 5.000 num console para ter a experiência de um PC fraco ou mediano, certo? Principalmente considerando que até PCs medianos entregam mais desempenho que certos jogos nos consoles. Eu joguei Lords of the Fallen no PC de um amigo com uma 2060 de 6 GB de VRAM. O jogo rodou a 2K 60 FPS sem FrameGen, tranquilo. E tem jogo mais leve que o Lords of the Fallen que não entrega isso no Series X. Pra falar a verdade, o próprio Lords of the Fallen roda bem pior que isso nos consoles. Muito pior. Eu tenho certeza absoluta que se não fosse a existência de DLSS, FSR e FrameGen, esses jogos nem estariam saindo nesse exato momento. Provavelmente a maioria deles, se não todos, teriam sido adiados para terem uma otimização muito bem feita, coisa que simplesmente não está acontecendo. Esses jogos são totalmente dependentes da tecnologia para poder rodar de forma decente. Isso quando roda de forma decente. Desde que eu me conheço por gente, essa é a primeira vez que eu simplesmente não me sinto na necessidade de ir para a nova geração. Eu meio que não quero jogar nada que tem saído, com exceção do Black Myth Wukong, e mesmo assim, nos consoles ele não roda bem o suficiente para fazer eu comprar um console de nova geração. Eu prefiro 1000 vezes fazer um upgrade no meu PC e comprar o jogo lá. Só que não era para ser assim, porque eu até prefiro o console até certo ponto. Ficar naquele pecismo de ficar configurando todo o jogo da forma que eu quero é meio chato, eu odeio isso. Mas isso meio que é necessário para fazer o jogo rodar da forma que a gente quer. E nos consoles, a vantagem é que a gente não precisa fazer isso, porque tecnicamente são as empresas que fazem isso pra gente. Só que o que tem acontecido é que os jogos não rodam do jeito que a gente quer, o console não entrega aquilo que prometeu que entregaria, e além de tudo, ele está sendo totalmente dependente de tecnologias que simplesmente estão lá para dar apoio e não para ser o prato principal. Essa parada de resolução nativa e FPS nativo praticamente vai deixar de existir. Na verdade, já está deixando de existir. Nós praticamente não temos mais resolução nativa nos jogos. Agora tudo é resolução dinâmica ou resolução de upscale, o que acabou acomodando as empresas. Claro que eu não estaria me importando com isso se de fato não tivesse diferença, mas quando não é bem feito, sempre tem os defeitos visuais, sempre tem os borrões de resolução caindo e ainda tem queda de FPS. E isso, além de decepcionante, é completamente injusto com quem pagou tão caro no console. Nós simplesmente estamos no meio dessa geração e parece que ela está no início. E mesmo com o PlayStation 5 não entregando absolutamente nada do que ele prometeu entregar, eles estão querendo socar um PlayStation 5 Pro na sua cara.
e te fazendo se sentir na necessidade de ter que pagar mais caro ainda nesse console. O que pra mim é simplesmente uma piada, não tem necessidade nenhuma de ter um console Pro. Se alguém me perguntasse hoje em dia qual é a opção que vale mais a pena, eu diria que é ter um PC. Porque mesmo que você tenha que pagar talvez um pouco mais caro para montar um PC de qualidade, ainda assim ele vai sair mais barato do que no PS5. Porque no PC você não precisa pagar pelos jogos, porque afinal de contas tem os métodos Jack Sparrow da vida. Mas mesmo se você for pagar, os jogos eles todos são mais baratos no PC. Todos. Então, querendo ou não, o PC acaba sendo a melhor opção para quem quer desfrutar da nova geração de uma forma decente. Porque querendo ou não, pelo PC a chance de você ficar satisfeito com aquilo que você está comprando é muito maior do que ficar satisfeito com o PlayStation 5 ou o Xbox Series X, considerando que todos os jogos estão saindo cagados. Inclusive no exato momento que eu tava gravando esse vídeo, olha o que aparece pra mim no YouTube. Meu Deus, olha isso aqui. Olha o Star Wars. Meu Deus, tem gente perdendo save no Star Wars Outlaws. O Micali perdeu. O Micali fez um vídeo lá falando do cara que perdeu. Mano, o jogo saiu todo fodido. Aí sim, hein? Eu acho até engraçado como eles nem tentam mais esconder que estão com preguiça de otimizar os jogos e fazer uma coisa bem feita. Na 8ª geração, nós vimos jogos super pesados rodarem num hardware antigo. Os devs faziam milagres para fazer o jogo rodar decentemente e nos entregar um produto de qualidade, sabe? E hoje em dia, o que mais tem acontecido são devs reclamando do hardware. Tipo, tem certeza que a culpa é do hardware? Recentemente saiu um dev reclamando do Series S, falando que é chato otimizar o jogo pro console. Sendo que no final das contas, nem importa se é pro Series S ou se é pro Series X e pro PlayStation 5. Porque, independente do console, o jogo não tem sido bem otimizado. E é simplesmente ridículo esse tipo de afirmação. Na visão de um leigo, pode até parecer que realmente o hardware não aguenta, que ele é muito fraco, é muito inferior aos outros consoles. Mas a realidade é que eles só não querem adiar o jogo mesmo. Já se passaram 4 anos, a geração não entregou nada que prometeu, e agora todo mundo que pagou 5 mil no PlayStation 5 vai ver um lançamento de um console Pro, que provavelmente vai sair por esse mesmo preço. Ninguém pediu por um console Pro, e nós não queremos que os jogos estejam apenas jogáveis, e sim aquilo que nos prometeram, porque afinal de contas, esse foi o motivo da nossa compra. A promessa.